bom ter você aqui novamente para mais um Psique Podcast. Eu sou a psicóloga Maria Cristina de Faria e estou aqui com muita alegria para apresentar mais um dia de conversa para vocês poderem aproveitar, se interagirem e aprenderem algo diferente e interessante. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Depois que você assistir, gostou, deixa seu like, comenta o que você está achando. Diga para os seus amigos, nos indique e nos divulgue, para que esse programa possa atingir um número de pessoas bacanas, porque a gente sempre busca estar levando sempre um conteúdo interessante, algo diferente, para as pessoas poderem aprender e conhecer coisas novas. Se você quiser, siga o nosso Instagram, psique_podcast. Estamos lá com todos os nossos convidados, podendo ter conteúdo. Se você quiser escrever e fazer alguma pergunta, pode deixar lá a pergunta, a gente responde. Se você tem a sugestão de alguém que você gostaria ou de algum assunto que você acha interessante e queira saber mais sobre esse assunto, pode pedir para a gente vai atrás de uma pessoa para poder estar trazendo esse conteúdo para vocês. A partir de amanhã, você pode conferir também todo esse papo que nós vamos ter hoje no Spotify. Tem lá no aplicativo do Spotify, você vai em busca, você escaneia o QR Code e vai direto também para esse link do papo, para você poder ouvir com tranquilidade e poder ser teu companheiro numa viagem, numa academia ou qualquer coisa que você quiser. Indique para os seus amigos que não só o papo de hoje, mas todas as outras conversas estão lá, tudo registrado, tanto no Instagram, como no Spotify, como também no YouTube. Gostaria muito de agradecer a Cowboy Plus, que é essa plataforma de entretenimento que capacita, que dá condição nesse lugar lindo e maravilhoso, todo esse programa com qualidade de imagem, de luz, de som, para que você possa ter mais facilidade esse programa que a gente está transmitindo para vocês. Agradeço também, com muito carinho, a Patrícia Queiroz, a personal stylist que sempre cuida do meu visual, e ela está lá no Brechó da Chica, um lugar muito interessante, muito bacana. E a Patrícia, além de fazer esse trabalho com tanto carinho, ela também faz o serviço de orientação para viagens, otimização de espaços de guarda-roupa para viagens, de montar looks e aproveitar aquilo que você já tem. Ela é uma pessoa bacana, vale a pena conferir e bater um papo com ela. E para você que gosta de fazer cortes, que gosta de usar os podcasts para poder estar colocando num trabalho, numa aula, ou mesmo podendo falar para alguém, algum amigo que você estava tendo uma conversa e de repente o podcast está ali dentro daquilo próximo do que você está falando, estou aqui te autorizando a usar o nosso material para vocês poderem cortar e fazer o uso deles de uma maneira bacana. Eu peço duas coisas. Primeiro, que você espere terminar, né? Espere acabar o podcast. E a segunda coisa, que vocês tenham bastante cuidado na hora de fazer os cortes, para que as frases não sejam tiradas de contexto. Porque às vezes nós estamos numa sequência na conversa e na conversa acaba saindo uma frase bonita, um encadeamento e uma situação de impacto, mas ela faz muito sentido no encadeamento da conversa que está tendo. Então, se vocês forem usar, pode usar o material com esse cuidado de não tirar de contexto o trabalho e toda a frase que foi colocada hoje. E para hoje nós vamos ter um papo muito interessante e diferente. Eu vou estar conversando com Adriana Ganança. E ela tem um currículo invejável, gente, não é pouca coisa não. Ela se formou em psicologia, minha colega, mas ela não atua como psicóloga não, porque ela também se graduou em fisioterapia. Aí ela foi fazer o quê? Ela foi ser especialista em ecoterapia e também em fisioterapia neurológica. E ela é especialista num monte de coisa, gente, que vocês não têm noção. E ela faz todo um trabalho maravilhoso como auxiliar de veterinária, é especialista, é mestre em ergonomia. Gente, essa mulher tem tanto estudo que não dá nem para ficar falando tudo que ela já fez. Adriana, muito obrigado por você disponibilizar. Gente, não foi fácil tirar ela lá
da chácara que ela faz os trabalhos lá de ecoterapia. Ah, eu não posso. Ah, eu tenho cliente. Ah, eu tenho minhas crianças. Olha, gente, foi difícil e eu agradeço, Adriana, você conseguir disponibilizar o teu tempo para poder vir aqui, bater um papo e ensinar um pouco sobre esse mundo encantador que você vive. Boa noite. Eu que agradeço vocês pelo convite, né? É um prazer estar aqui, com certeza, para poder, além de disseminar um pouquinho da minha semente, né? Poder instruir as pessoas também, tá? Então, fico lisonjeada mesmo de estar aqui podendo fazer o que eu faço todos os dias, né? Que é a minha missão, poder ajudar as pessoas. Então, eu acho que as informações que eu posso trazer hoje aqui para vocês vai poder ajudar algumas pessoas, Essa é a tá? nossa ideia, Adriana. Então, vamos lá. Essa é a nossa ideia, porque você trabalha com um mundo que todo mundo ouve falar, mas ninguém sabe direito como funciona, né? Exato, é. Então fica uma coisa meio até assim de fantasia, né? Aham. E como é que é esse mundo da ecoterapia? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa bem suspeita, né, para estar falando do meu mundo, né? Mas como eu disse ainda há pouco, é um mundo que eu gostaria de estar mostrando para várias pessoas. Eu, como você disse, me formei como psicóloga e como fisioterapeuta, mas mesmo durante o processo de graduação, eu me voltei para a área de neurologia, tá? Então, se eu fosse hoje estar lidando com a psicologia, estaria com certeza fazendo reiki, fazendo alguma coisa desse tipo, né? Que fosse lidar mais com o ser humano, mais assim, de uma maneira mais próxima. Daí resolvi também conciliar e fazer a fisioterapia, onde eu poderia realmente pôr a mão nas pessoas, que eu sentia a necessidade de toque, entende? E aí fui fazer fisioterapia e comecei a fazer as duas juntas e terminei as duas ao mesmo tempo. E, como eu disse, sempre voltada para a área, sempre tendo, né, para a área de neurologia. Sempre puxando pelos mistérios da neurologia. Sim. Aí fui, né, me formei, fui fazer especialização em neurologia. E, a princípio, eu comecei trabalhando com a parte de hidroterapia, onde eu fiquei por 9 anos. Me especializei bastante em hidroterapia e trabalhei por 9 anos nessa área, atendendo pacientes com problemas neurológicos, provavelmente. Sempre. E aí, com o passar do tempo, eu sempre tive assim essa ligação, né, com o meio equestre, country, né? E eu comecei a ouvir falar sobre a ecoterapia. Eu falei, nossa, né? E é tudo que eu gostaria, né, de estar fazendo essa junção, né, da psicologia com a fisioterapia e com o cavalo, que sempre foi, assim, um animal que eu, como é que eu posso dizer para você, que eu, além de ter afinidade, que eu, como é que eu vou achar a palavra para te falar? Ficava fascinada com ele. Sim, isso, acho que você falou a palavra certa, né? Eu tinha essa fascinação, essa coisa, essa empatia com aquele animal. Eu falei, gente, eu acho que eu me encontrei. E aí, do acho, eu tive a certeza que eu havia me encontrado. Como é que foi as primeiras experiências tuas com o cavalo? Aí, e você teve que primeiro lidar com o cavalo? Sim, essa ligação eu sempre tive desde criança, né? Desde criança, porque eu fui criada meio em sítio, meio à cidade. Tá. Então, essa ligação sempre tive. E aí, falei, bom, não foi uma coisa diferente, né, do que eu fazia. E aí eu procurei fazer cursos. E aí fui fazer o curso básico em Brasília, na ANDE Brasil, que é a Associação Nacional, né, de Ecoterapia, lá na Granja do Torto, né, sobre a supervisão do Exército. E fui fazer meu primeiro curso lá, que foi o curso básico de ecoterapia. E ali eu vi que o mundo era muito além, né,
de ser só aquele cavalo bonito, né, impetuoso, aquela coisa. Ele é imponente, né? Ele é Ele é imponente. imponente, ele se posta de um jeito assim, ele fica muito bonito, exato, né? Exato. Então ele poderia, né, ajudar as pessoas. E eu falei, nossa, é isso aí mesmo que eu quero. Aí a partir dali, passaram-se 6 meses, eu fiz o outro curso, que é o curso avançado da ecoterapia, na Universidade do Cavalo, né, na Exalc. Fiz lá. E depois disso procurei fazer uma especialização em ecoterapia. Aí fui fazer a especialização, defendi a tese, tenho certificado mesmo, né, reconhecido pelo MEC. E foi uma especialização assim maravilhosa, com a supervisão da doutora Gabriele Walter, em Ibiúna, no rancho GG. Sem sombra de dúvidas, sou uma pessoa eternamente grata à doutora Gabriela, porque assim, eu ainda brinco com ela sempre que eu a vejo, ou que eu falo com ela, né, pelo WhatsApp, alguma coisa assim, eu sempre falo para ela, você é meu espelho, porque eu tenho muito dela. Ela também é psicóloga e fisioterapeuta. Que legal! E eu aprendi demais com essa pessoa, demais. Eu sigo minha vida com os ensinamentos dela. E a partir daí eu fui fazendo outros cursos, congressos, né? Participando de vários cursos renomados dentro da instituição Passo a Passo, lá da Cláudia Mota, né? Que é a diretora lá. A Cláudia Mota, ela procura trazer cursos bem renomados mesmo. Hoje, eu já fiz, né, o ano passado, e são 5 módulos para fazer um curso da ANIRI, que é um instituto italiano. Eu vou para o 2º módulo agora, daqui um mês, né? E são 5, então quero me especializar também. Se aperfeiçoar mais ainda. Mais, né? Com esse método que é sem sombra de dúvida também maravilhoso. E nesse meio tempo todo, eu trabalhei numa chácara, eu alugava o espaço, né? Para trabalhar, para começar a atender as crianças. E assim como toda a profissão, não foi fácil começar. Uhum. Porque ninguém te conhece, né? E nem conhece a ecoterapia. Então, e aí a credibilidade fica, né? Será que dá certo? Será, né? Será que não é perigoso, né? Nossa, um Ter cavalo tudo daquele isso. jeito, alto cavalo daquele jeito, vai derrubar meu tamanho, né? filho. Exato. E você também, a gente também, né? Não era conhecida. Eu era conhecida na hidroterapia, entende? Mas não na ecoterapia, né? Então tive que começar de novo. E não é muito diferente, porque na hidro você trabalha com pacientes neurológicos, mas que tiveram às vezes algum acidente ou alguma lesão, né? Sim. E você faz isso também na eco? Sim, também, tá? E as contraindicações são quase as mesmas também. Apesar que hoje em dia a gente, né, consegue quase não ter mais contraindicação. Graças a Deus. Então eu trabalhei num lugar alugado por um tempo, por alguns anos. E quando eu comecei a procurar, né? A procurar um lugar que pudesse ser só meu. E aí, graças a Deus, eu tenho uma família muito unida, né? Porque nesse meio tempo eu já não tinha mais meus pais. E eu tava sozinha. Não sozinha, né? Eu tinha minha família e tinha Deus. E tava joia. E aí os meus irmãos, principalmente o meu irmão Manuel, ele me deu todo o apoio financeiro que eu precisava para começar a ter o meu espaço, né? E ele me ajudou em tudo. Os meus outros irmãos também sempre me apoiando. E aí eu comprei o terreno, comprei tudo. Fiz tudo de uma maneira muito simples mesmo, mas que fosse funcional. Porque
Eu sou essa pessoa assim, simples, e eu gosto que as coisas funcionem. Não interessa que seja uma porteira. A porteira tem que ter o trinco e ela tem que funcionar. Tem que fazer a função dela. Isso. Então não gosto, não precisa ser uma porteira de ouro. Ela pode ser uma porteira, uma chave de arame. Ela fazendo a função dela, tá jóia. Então eu tenho um local que depois as pessoas podem entrar no meu Instagram. Qual que é? O Instagram é ecoterapia _ Jockey Club, né? Uhum. E o meu site, que é www.ecoterapiajockeyclub.com.br. Lá no meu site elas vão poder visualizar as fotos, tem a galeria de fotos. E é claro que se quiserem ir lá conhecer, Mais tomar gostoso, um café, né? com certeza. Passa um cafezinho lá na hora e a gente vai poder conhecer ali pessoalmente, que é muito mais gostoso, realmente, né? Do que ver via fotos. Então eu construí, com a ajuda do meu irmão, esse local, né? E assim que eu comecei a trabalhar, tudo eu já fui devolvendo para ele, graças a Deus. Hoje eu posso dizer que é meu, né? Que eu conquistei, que é meu. Dívida emocional paga. Paga. E eu trabalhei 14 anos como docente, né? Em Votuporanga, na Unifev. E aí eu falo, né? Que eu tive meu acerto, dei todinho pro meu irmão, mas foi uma coisa assim, Com tão tanto boa. prazer, né? Foi prazeroso, né? Que é a conquista do teu trabalho, de Sim. você poder falar assim, olha, você acreditou em mim, E tá aqui de volta. tá aqui. E estar dentro do meu espaço me traz muita segurança. Também. Não é verdade? E aí, como eu disse que eu sou uma pessoa simples e eu gosto das coisas bem certinhas, eu também fui atrás de fazer toda a documentação desse local. Entende? Desde a parte de vigilância sanitária, alvará de funcionamento, né? Bombeiro, prefeitura, Bombeiros veterinários, tudo, tá? Então o meu centro, graças a Deus, ele é provido, a gente pode dizer assim, né? De toda a documentação que dá segurança. de eu estar ali. Eu diria que não é só graças a Deus, não. Acho que é graças a Adriana também, porque também, pelo jeito você correu atrás dessa papelada toda. Sim, foi uma história bem bonita. De eu trabalhar em outro lugar e correr ali com os pedreiros na hora do almoço, e com o meu carro eu ia buscar o que faltava. E eu almoçava com eles. Eu comprava marmitex, eu almoçava com eles. Porque não dava tempo não, sentava no tijolo e eu só tinha minha hora de almoço para fazer aquilo, né? E por incrível que pareça, a gente comprou um terreno onde só tinha formigueiro, não tinha nem cerca. E foi assim, então aí eu falo que eu tenho meu mérito, sim. Caminhão fazendo terraplanagem, tirando terra, tudo, e as árvores que precisavam, a questão de CETESB para tirar aquela árvore e plantar 150 no lugar, e aí eu enchi a chácara ao redor todas de coqueiro, porque como que eu vou tirar 5 árvores, né, e plantar 150 no lugar? Então, quer dizer, então deixaria 5, né, como é que eu precisava do espaço? E aí foi todo esse trâmite também, né? E regularizar e fazer tudo certinho. E para poder retirar as 5 árvores, eu tive que plantar 150 coqueiros. Aí eu imaginei, onde eu vou pôr tudo isso? Aí eu fui pondo ao redor da cerca, do alambrado. Então todo o meu alambrado da chácara tem o coqueiro de 2 metros, entendeu? De 2 em 2 metros. 2 em 2 metros. E foi assim que eu consegui. Aí a grama chegava aquele caminhão de grama e eu juntava os tapetes de grama e ia colocando cerca. Eu Dá sei trabalho, o que é né? fazer cerca. Eu fiquei sabendo o que era fazer cerca. Pintar a cerca, esticar o fio. Então, eu digo para você que ali tudo tem a minha mão. Desde uma planta, desde o terreno. Você construiu o teu lugar de trabalho literalmente. Sim, falo isso com muito orgulho.
Muito orgulho mesmo. Ali dentro tudo. Que isso acaba sendo, né, Adriana, independentemente de qual trabalho, isso é uma lição de vida. Porque você vê, é uma construção, é um trabalho, é algo que você faz com tanto carinho, né? Você lutando pelo seu sonho, a construção do seu sonho. Desculpa. Não tem isso, é uma coisa muito bonita, né? Você está contando assim uma vitória da tua vida, né? E são poucas pessoas que têm uma vitória tão bonita assim para contar. Porque eu comecei a te contar e passou o filme na minha cabeça, né? Uhum. Desde o dia da compra. E sozinha. Né? Porque eu sou sozinha aqui em Rio Preto. Então foi duro ter que trabalhar e ter que conciliar a construção. Mas sou meio, meio batalhadora e Meio? com 30 dias estava funcionando. E nesse inteirinho também eu já fui mexendo com a documentação de alvará, e a partir do alvará de construção eu dei entrada em todas os outros documentos. E eles foram saindo com o tempo e cada documento que saía era uma coisa a mais que você passava a fazer, né? Era, né? E eu comecei a poder participar de licitações, né? De outras coisas. Uhum. Então, eu tenho orgulho de mim. Mas tem que ter mesmo, que essa Eu história é tenho orgulho de mim. bonita. E foi assim. E daí, como a gente estava falando a princípio, né? Como é que foi começar? Foi difícil. Porque quem é a Adriana? O que é a ecoterapia? Então hoje eu vim aqui conversar com você e bater fazer esse bate-papo aqui Uhum. e poder esclarecer algumas coisas, né? Isso. Que faz parte do meu dia a dia. Faz Exatamente. parte da minha missão. E eu falo com muita garra. Eu posso falar desse assunto com muita competência. A gente vai conversar então sobre o Com que muito é. orgulho, né? Muito orgulho. Né? Como os cavalos, com muita classe, né? Assim, não é à toa que os cavalos são Com teu certeza. mundo, né? Eles são assim, né? Imponentes. É. A gente fala com imponência. Mas no fundo, eu sou dócil como eles são. Porque eles são. Eles podem ser assim, né? Mas no fundo, eles são Eles são grandões, meio desajeitados, mas eles são delicados ao extremo, né? Quando você vai, inclusive, falar sobre a parte alimentar deles. Eles são delicados como uma criança recém-nascida. Tudo que você altera a fisiologia, né, deles, e pode causar grandes transtornos. Hora de alimentação, mudança de alimentação, tudo isso. Então a gente fala que eles são grandes, mas são uns bebezão. Né? Como é que você treina um cavalo? Que, olha, eu fico imaginando como é que faz o treino de um bicho desse tamanho. Você é fisioterapeuta, não é treinadora, né? Sim. Aí a gente conta com... O segredo? Não, a gente conta com a ajuda de outras pessoas para tudo isso, né? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre ecoterapia? Uhum. Então vamos. A gente tem um tempinho aí? Pode contar. Tempo aqui. Não nos falta. Então tá. Então a ecoterapia, né, é um método que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar. Eu digo inter porque vai unir várias áreas da área da saúde, educação, reeducação, e essas áreas afins, elas vão fazendo cada uma a sua parte dentro das sessões, e a gente interagindo leva aos benefícios aos praticantes, que são assim chamados os pacientes dentro da ecoterapia. Por que praticante? Porque, na verdade, a gente fala paciente quando o paciente ele é paciente. Ele recebe, né? Tudo que fica você meio vai passivo, fazer. Né? Exato. E por que então praticante? Porque só de você estar em cima do dorso do animal, você já tem que estar participando, praticando alguma coisa. Você tem que estar
Você é praticante, você está praticando uma contração, né? Um endireitamento, enfim. Você está fazendo alguma coisa, você tem que se equilibrar a cada passo. Então, por isso você é chamado praticante. Você não é passivo, você está ativo. Quer dizer, a partir do momento que você subiu no dorso, Sim, você algo ativo. já está acontecendo no Eu teu falo, corpo. Olha, eu digo, não precisa nem subir no dorso do animal. Só de você já estar colocando a mão nele, sentindo o calor, sentindo a textura, entende? Porque a temperatura, né, o cheiro, olha só, como já começa a ser um ambiente totalmente diferente. Já começa toda uma estimulação, né? Tudo, entende? Então, ali você já tá tocando, de repente ele mexe o couro, né? E Dá você aquele arrepio, assim. Exato, né? A sua própria propriocepção de estar passando na crina, no pelo, já leva estímulos, entendeu? Para o seu sistema nervoso central. Então, assim, é tudo muito rico. É um ambiente muito rico. Basta você saber aproveitar. Você tem que saber aproveitar, porque senão torna-se um passeio a cavalo. E né? não é essa a ideia. Não é essa a ideia. E às vezes a gente está aqui falando, né? Eu já escutei muito falar isso. Se for para colocar a criança em cima do cavalo e ficar passeando, isso aí eu faço. Eu faço na minha fazenda. Faço na minha fazenda. Faço lá no sentido do meu tio. Lá tem um cavalinho assim. Eu ponho meu filho em cima. Acha que eu vou? Aí é que tá, né? Então, a gente estava falando da questão de como utilizar o animal, né? Uhum. Então, usando dentro dessa abordagem, tá ok? E aí, só puxando um pouquinho o gancho, que a gente estava falando de pôr a mão assim, né? Depois, a gente tem programas dentro da ecoterapia. Então, a gente tem programa de reabilitação, onde faz parte profissionais da área da saúde. Fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, como é que eu falo? Fonoaudiólogos. A reabilitação, quer dizer, um pós-acidente, um pós-cirurgia. Sim. São pacientes que nesse programa, que é o programa da reabilitação, que é o primeiro programa da ecoterapia, como então eu estava falando, envolve profissionais da área da saúde. Por quê? Porque esses pacientes do primeiro programa são pacientes com necessidades especiais, sejam elas motoras, físicas, entende? E que vão necessitar de auxílio das pessoas da área da saúde. Então, uma criança com síndrome de Down, com síndromes que de repente nem fecham diagnósticos, mas você vê que ela tem características físicas, motoras, cognitivas, comportamentais, que não atingem a tabela de desenvolvimento. Então, para crianças com paralisia cerebral, tá? Que acontece bastante, né? Então, eles são enquadrados nesse primeiro programa, que é um programa de reabilitação, tá? Aí depois nós temos o envolvimento já de outros profissionais no segundo programa, que seria o programa de educação e reeducação. Aí são crianças que já podem precisar de psicopedagogos, de educadores físicos, entende? Porque elas já precisam de outras coisas, elas já não precisam mais, vamos supor, de um fisioterapeuta estar ali acompanhando, para acompanhar, para segurar, para dar apoio, né? De um fonoaudiólogo para ajudar a deglutir, para ensinar a verbalizar. Quer dizer, as necessidades básicas já passaram. Já, né? Ou são crianças que chegam já com outros problemas, com outros transtornos. Por exemplo, o autista. Tá. Ele já entra nesse programa. Já entra no 2. Sim, porque ele precisa do quê? Ele é uma criança aparentemente, né? Típica, né? E aí quando você vai fazer... Ela tem um desenvolvimento motor muito próximo do esperado dentro da tabela. Exato. E aí você vai ver, ele tem uma alteração comportamental,
né? Ou às vezes Cognitiva, atraso na escola, Uhum. déficit de atenção, de foco, de ter foco na escola, essas coisas que são as mães trazem muito isso pra gente, né? Que ele não tem. Equilíbrio, né? E aí, então, a gente vai, às vezes já vem com o diagnóstico fechado de autismo, né? Nível ou suporte, como diz hoje, né? Suporte 1, suporte 2, suporte 3. Já vem com isso fechado pra gente. E aí já se enquadra, então, no outro programa, que seria esse programa. E aí são outros tipos de exercícios, né? Tanto que eu tô te falando que aí envolve o psicopedagogo, o próprio pedagogo, né? Porque são outras estimulações. Aí depois a gente tem outro programa, seria o terceiro, pré-esportivo. Que aí a criança ela já tem um certo domínio sobre o animal. Ela já vai sozinha sobre o dorso do animal. Ela já pode ser treinada com treino que a gente fala, treino de redes, para dar mais independência, tá? A criança que já vai trabalhar lateralidade, direito, esquerdo, e enfim. Já vai dando noções de proprioceptividades mais avançadas. Sim, de espaço, né? Então, de percurso, memorização, concentração, tá? E aí trabalha-se com letras no próprio picadeiro, né? Na própria arena. Eu tenho o alfabeto em letras grandes. E aí a criança você tem que falar, vai dar uma palavra, ela tem que fazer. Então, assim, vamos trabalhar percurso. E eu tenho também flor, bicho, carrinho, também em placas grandes. E também na pista, ao redor da pista, pro lado de fora. Então a gente pode falar para aquela criança que é alfabetizada. Conduz o animal até a letra A. Aí ele vai procurar a letra A, ele vai conduzir. Agora conduz o animal para a letra M. Aí vai conduzir. Quando não é alfabetizado, mas tem domínio do animal, cadê o sapo? Vamos levar o cavalo até o sapo? Agora do sapo vamos para o carrinho. Do carrinho vamos para a flor. E aí a gente começa a estimular essa parte cognitiva. E como você disse, né? Quando eu vou até as letras, tá? Eu falo, a letra B. B, fala um objeto para mim, a bola. E um nome, né? Beatriz. E uma cor, bege. Entende? E um bicho, né? Então, quer dizer, esse próprio lugar você acaba fazendo vários outros estímulos dentro do próprio trabalho que você está fazendo. Então, eu estou falando para você assim, um pouquinho do que a gente faz em cada programa, né? E o nosso centro, ele é o único centro na Alta Araraquarense que tem os 4 programas, que aí também parte para o esportivo. E, inclusive, nós temos uma para-atleta que participa de competições. Que bárbaro! Competições oficiais pela ABQM, Associação Brasileira do Quarto de Milha. E ela, inclusive, agora, dia 19 de fevereiro, ela recebeu o prêmio máximo da ABQM, que foi o Awards de 2023, que ela passou invicta. E ela foi premiada em São Paulo. Poxa, que recebeu bacana. Uma premiação tudo treinado por maravilhosa, vocês. sim. E esse final de semana eu fui até Araçatuba para uma criança passar pela avaliação funcional e recebeu também o seu handicap, que é o nível, né, de como ela pode passar nas competições. Se ela pode passar ao passo, no passo e trote e depois galope. Então ela tem o handicap dela, que seria essa carteirinha, né, que mostra o nível que ela tem. Nível de performance. Isso. E aí essa menina que nós levamos agora esse final de semana até Araçatuba, ela tirou o handicap 2. A outra que eu tenho, que é a minha primeira para-atleta, ela é handicap 0. Ela só pode passar com o cavalo ao passo, mas ela domina o cavalo. Então a gente só vai ao lado por questões de segurança, tá? Ela é uma criança com paralisia cerebral. Nossa. Espástica. Não fala, não anda,
mas tem um cognitivo muito preservado e com as adaptações que ela pode utilizar, que nessa categoria pode, né? Então ela pode utilizar velcros de maneiras todas apropriadas, todas com segurança. E a rédea dela a gente chama de rédea em looping, que são com gominhos que você põe a mão dela para ela poder pela própria ter paralisia apreensão. tem a dificuldade, né? E ela vai ao passo, ela domina perfeitamente o animal e ela faz o tambor sozinha. E ela teve, então, em 2023, ela ficou invicta nas provas todas oficializadas pela BQM. Que bonito. Foi muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. Foi a primeira vez que um handicap zero recebeu o prêmio Awards da BQM. Então, assim, é tudo com muito suor. Ela tá comigo já faz 10 anos. Ela chegou para mim sem controle de tronco. Ela só segurava a cabeça, tinha um controle parcial de cabeça. E depois de 10 anos, ela entrou no primeiro programa, que foi o programa da reabilitação. Sim, porque se só tinha cabeça, não tinha Você nada. entende? Lá que ela precisou de todos, né? E ali foi muito árduo mesmo, foram 7 anos aí. E ela foi... E eu fui vendo que ela ia de vez em pouco. Ela queria mais. E ela é inteligente demais, a Bianca. Ela é muito inteligente. E aí eu fui soltando o cavalo na mão dela. Entendeu? Fui sendo ousada. Né? Claro que você com fica toda ali, a proteção, né? mas você também conhecia. Você Sim. conhece neurologia, tem todo o trabalho que você tem, você vai vendo o que pode desenvolver, as novas sinapses que podem ser construídas, né? Exatamente. E aí a gente foi soltando o cavalo e eu falei, nossa, ela pode, ela consegue, né? E aí eu fui atrás de saber como é que fazia para entrar na BQM. E foi mais um tempo, né? Mais uma burocracia que você correu atrás. Bastante. E aí aquela documentação toda me serviu, né? Porque eu tinha o centro, eu tinha a documentação. Eu sou filiada à ANDE Brasil, que é a associação que eu te falei, nacional, né, de ecoterapia. Então tinha todos esses pré-requisitos, eu preenchi. Entende? Então foi fácil de você conseguir a autorização da BQM. Então você tá vendo como é que foram as coisas, né? Eu nunca sonhei em estar hoje na BQM. Nunca. Sinceridade, nunca passou isso na minha cabeça. Mas aconteceu. E as coisas que já vinham acontecendo... E você estando lá na BQM, não teve outras meninas que acabaram querendo fazer essa prova do tambor? Ou você treinada por você? Não. Tem. É óbvio, essa, né? que foi agora esse final de semana foi uma. Né? Porque ela fala, eu quero ir com a tia Adriana. Eu preciso ir com a tia Adriana. Né? E ela já foi num handicap mais avançado, porque ela domina mesmo o cavalo. Não precisa de nada, né? Uhum. Ela vai sozinha. Nem pode entrar ninguém com ela. Ela vai entrar sozinha. E tem outras crianças que pedem, né? Mas ainda não estão aptas a estar fazendo isso. Não terminou todo o ciclo, não terminou o programa completo. Algumas até tem a parte física, motora, preservada, mas o cognitivo não ajuda. Então não consegue guardar o percurso, entende? De passar o tambor, de fazer as voltas. O lado certo de entrar, de qual se vai direita e esquerda. Ainda estamos trabalhando isso, entendeu? Direita, esquerda, para, né? Vai. Então tem tudo isso. Esse trabalho, ele leva tempo, entendeu? Não é de uma hora para outra que a criança chega ali e já vai fazer isso. Que nem tem criança que você mostra no papel e depois você chega lá e ela não consegue fazer na pista. Entende? E outras coisas também, né? Que a gente tem que levar em consideração que ainda não é para aquele momento, tá? Mas a gente estava falando da ecoterapia. Nós continuamos falando, nós não fugimos dela, né? A gente continua ainda. É que é tanta coisa, né? Então, a gente poderia... Porque esse é um mundo muito, muito grande, né? Muito diverso e muito rico. Sim.
E O que já que, né, falou, eu fico curiosa, você como uma neurocientista aí, né, uma professora de neurologia, o que faz em termos neurológicos, né? Como é que faz esse retorno, né? Porque o estímulo vem do cérebro para o corpo sim, e você está fazendo o caminho de volta. Você dá um isso. monte de estímulo no É, corpo a para poder, propriocepção. para Isso. poder fazer essa conexão cerebral. Conta um pouquinho isso. Conto com prazer. Então, vamos lá. O ambiente já é diferenciado, né? Uhum. Então, existe todo um estímulos olfativos, visuais, auditivos e táteis. Vamos começar por aí. Que envolvem aquele momento. Então, lembra quando eu te falei que a pessoa já põe a Põe a mão no mão? cavalo e já vai Isso. sentir. Temperatura, textura, É, porque a gente vê né? assim que tem algumas crianças autistas que não suportam Não suportam. o tato, É, elas têm aquela coisa, é, né? exato. Aquela aflição, Sim. repugnância. A hipersensibilidade, né? Isso, Principalmente nas extremidades. Mãos e exatamente. pés. Então, assim, então vamos lá. Aí a gente já chega ali. O cheiro do cavalo, o cheiro da planta, da flor, o cheiro, às vezes, do cavalo ter defecado, o cheiro da urina, as cores das flores, o verde, os tons de verde, a cor do cavalo, né? E o cavalo faz barulho. Faz barulho. Ele Então, grita, o trote, a audição, né? É o cavalo que relincha, é o cavalo que late, a galinha que cacareja lá, entende? É o batido da pata do cavalo, dependendo do solo, se é um solo mais seco, se é um, né? O próprio barulho. O cavalo, quando ele tá esquentando o organismo dele, ele começa a fazer barulho com o nariz, tipo, dá uma soprada forte. aquela né? respiração, né? E, enfim, então tem todos esses estímulos, como eu disse, visual, tátil, auditivo, olfativo, né? Então isso já vai mexendo com a sua fisiologia, tá? São cheiros diferentes, né? Aí você coloca a pessoa, vamos supor, para uma aproximação, que é o primeiro momento que a gente vai colocar a criança perto do animal. Porque tem criança que ela tem fobia, tem criança que tem alergia, e às vezes a mãe nem sabe, tá? Então a gente nunca pega a criança e já chega, já põe coloca. no dorso do animal. Pense como você mesmo, né? Uma adulta, capaz de sair correndo, capaz de falar não quero, e você vai ser colocada ali. Você também fica com medo. Imagina uma pessoa que não possa, né? Colocar, falar ou expressar, muitas vezes, né? Que ele tá com medo. Às vezes a única coisa que é perceptível numa criança que ela vai falar para você. É o olhar, assim, O né? olhar, e se ela franze a testa, até aquele, né? Daquela discreta Então, contraída. ou entra em padrão, que a gente chama, né? Então você tá sentindo que aquilo pode ser aversivo, pode ser medo, pode ser. Não, né? Porque olha o tamanho do bicho. E você está falando de criança. Exato. Né? Se um adulto já olha para o Isso que eu tô cavalo, falando, já você, fala, nossa, já fala assim, olha o tamanho do Exato. bicho, imagina uma Eu criança. vou subir lá, né? Quem é essa mulher que minha mãe tá me entregando para ela, que eu nunca vi? Quem é esse bicho? O que vai acontecer? Então passa muita coisa na cabecinha deles, né? E a gente tem que ser gradual, levando ele até ali. Então tem crianças que chegam e tem criança que já chega e gruda e quer subir, entende? Então tem de tudo. Tem de tudo, né? Então, mas vamos lá, vamos pensar que a gente não sabe como é essa criança. Como assim que é assim que ela chega pra gente, a gente não sabe. Então a gente chega, mostra o cavalo um pouquinho de longe. Vai chegando perto, vai mostrando, olha, ele tem o nariz igual o seu, o olho igual o seu, ele tem cabelo igual o seu, passa no dele. Ele tem braços, tem pernas, tem barriga
igual a sua, tem pescoço, entende? E vai com aquela coisa lúdica, mostrando. E o cavalo, é claro, depois nós vamos falar dele, mas ele tá ali, ele é um cavalo dócil, né? E ele fica de boa, a criança vai se achegando, a gente vai chegando, vamos passar a mão. Às vezes não quer, às vezes depois vai. Às vezes vamos alimentar o cavalo, olha, ele vai comer na sua mão. Que isso já é um trabalho depois. Mas é só questão de aproximação. Às vezes segura na bacia, a criança segura a bacia para ele não vir com a boca, já tocando a mão da criança. Enfim, vamos chegando até que se consiga colocar a criança. Você quer dar uma volta? Quer Quer ir experimentar passear chegar com perto? ele? Vamos subir lá. E às vezes você põe a criança. Vai chorar? Vai. Vai. Não vou falar pra você que não Aí, vai. quando chora, tira? Não tiro. Chama a mãe, chama o pai. A criança esgoelando lá em cima. Vamos cantando. E às vezes não, às vezes nem fala, né? É Mas verdade, às às vezes nem vezes fala. a mãe vai junto. E aí dá uma volta, chora. Daqui a pouco a pilha começa a falhar. Chora só um pouquinho e para. Vai dando aqueles Intervalinho. intervalos. Eu falo que a pilha vai acabando. A pilha vai A pilha vai acabando. acabando. A pilha do choro. E aí daqui a pouco ela vai ficando mais calma, ela vê a mãe, ela vê o pai, ou ela vê a cuidadora. Vai vendo que eu não sou um bicho e que o bicho, na verdade, também não é um Monstro. ou não é um bicho de 7 cabeças, né? E tudo vai se acalmando, tá? Às vezes chora na primeira sessão, chora na segunda, na terceira, chora, não vou falar pra você porque chora. E tem crianças em contrapartida que sobem Ficam no cavalo, fascinadas. ficam encantadas, na hora de tirar gruda, que quem que tira? Parece um carrapatinho, segura e aí quando você tira que ela vai chorar. Entende? Então, São as personalidades, né? São as Exatamente. características de personalidade. exatamente. E aí a gente vai, como a gente conversou agora há pouco, primeiro a gente faz uma avaliação. Para ver em qual nível que ela vai ficar apta Exatamente. a poder fazer o E tratamento. essa avaliação, ela é de suma importância, tá? Porque é ali que você vai ter, né, quais os profissionais que ela precisa, do que ela precisa, que tipo de encilhamento ela precisa, que tipo de cavalo ela precisa, né? Que tipo de solo, que tipo de, enfim, de recrutamento, de como eu vou posicionar. Quer dizer, você faz uma avaliação evolutiva do transtorno que ela está vindo e você faz o quê? Uma avaliação neurológica para ver o que isso poderia estar estimulando o cérebro. Sim, e fisicamente, motoramente também. Porque Tá. às vezes é uma criança que ela não anda, que ela tem encurtamento, que ela tem um desvio de coluna, entende? Ou que ela segura a cabeça, mas não segura o tronco, ou que nem segura a cabeça. Então você tem que, da onde eu vou partir? Eu vou saber da onde eu vou partir a partir do momento que eu fizer a avaliação com você. Tá. Ou seja, eu faço a avaliação com você e aí eu vou ter objetivos. Eu quero melhorar o controle de tronco daquela criança. Eu quero melhorar a marcha. Eu quero melhorar o equilíbrio. Então eu tenho objetivos. Em cima dos objetivos, eu vou procurar estratégias. Tá. Entendeu? Como, que cavalo eu vou usar? O que eu vou usar? Que artifício, Então não é que qualquer coisa cavalo que lúdica. você usa com Não, qualquer criança? Não. Vamos te dar um exemplo. O cavalo da Bianca, vamos supor, que é a minha paratleta. Ele é um cavalo mais velho, ele tem 22 anos. Um cavalo assim que ele já tem as características dele. Tipo que a gente fala, ele sabe o que ele tem que fazer. Porque ele já era um cavalo de tambor. Tá? Tá. Aí eu tenho uma criança, vamos supor, que ela tem um tônus aumentado. Ela é espástica. Então eu preciso de um cavalo que ele tenha o quê? Ele tenha baixa frequência nos passos. Ou seja, num percurso de 10 metros, tá? Ele dê poucos passos, porque ele é grande. Então,
Nesse percurso, daqui até 10 metros, vamos supor que ele dê 5 passos. Ele é alto. Então, as pernas dele vão fazer isso aqui, ó. Ele anda na diagonal, ok? Aham. Então, vai ser Vai dar aquele passão o largo. membro, né, anterior esquerdo com o membro posterior direito. Isso vai causando naquela criança, que nós vamos chegar onde você me perguntou, como que é essa fisiologia. Eu fui falar da parte ainda da parte sensorial, né? Isso. Nós vamos falar de tudo, tá bom? Aí esse cavalo, que ele é maior, então nós chamamos ele de cavalo de baixa frequência, porque ele vai dar poucos passos. E vai pular pouco com a criança. Pouco. Isso. Porque essa criança precisa do quê? Relaxar. Ela precisa de relaxar. Ela tem que ter um movimento mais liso possível. Isso, homogêneo. Se é um cavalo que tem pé curtinho, ele vai fazer aquele trotezinho de pular e... Aqui seria o cavalo de alta frequência. Entendi. Mais passos naquele... o cavalo de alta frequência deu 5, o outro vai dar 10. Aí eu uso ele com uma criança que seja hipotônica. Aquela criança mais molinha, que seja atáxica. Entende? Que tem esse tônus mais... Que ele tem que receber mais estímulos. Para poder se cutucar. Aí a gente foi de trás para frente, mas agora eu vou voltar lá. Então, como é que... Então, eu te falei, né? Que vamos partir da minha avaliação. Uhum. Aí eu vou ver tudo isso, tá bom? São todas as estratégias. Eu tive meus objetivos, vou ter as estratégias e vamos lá. E aí é feita uma avaliação diária. Então aquela criança, ela vem toda quinta-feira. Toda quinta-feira existe lá, né, o que foi feito com ela, o que ela melhorou, o que ela piorou. Porque aí eu vou tendo base se tá certo, né, o que eu tô fazendo. Oferecendo para ela diante da avaliação que ela foi feita. Ou vamos ver se a gente vai trocar. Ou trocar o cavalo, ou trocar o encilhamento, que pode ser uma manta, uma sela. Se o estribo vai ser fechado, se o estribo vai ser aberto, se eu vou usar estribo, se eu não vou usar estribo, tá? Vamos ver se tá certo o que eu tô fazendo. Então eu tenho que ter um parâmetro. Entendi. Se dentro daquilo que eu queria alcançar, eu estou alcançando. Entendi. Ou tá brecado, ou o que tá acontecendo, né? Tá. Então vamos lá agora. A gente falou um pouquinho do cavalo. Vamos falar então da parte fisiológica. Além dessa parte sensorial que a gente acabou de falar, né? A gente vai falar então agora dos estímulos. Então, você estando em cima do cavalo, você está tocando algumas regiões do seu corpo. Uhum. Panturrilha, pés, no caso de estar apoiado em estribos ou não, né? Se tiver apoiado, então vai partir dos pés. Panturrilhas, né? Adutores, glúteos, tá? Mãos, o que tiver encostando. O que tiver encostando no cavalo está recebendo estímulos. Porque não é um estímulo tradicional que uma pessoa tem no seu dia a dia. Não. Então, quando você põe uma manta, que é tipo, como a gente falava antigamente, para um baixeiro, né? Que é uma manta mesmo. Uhum. Mais ou menos de uns 4, 5 centímetros, tá? Você põe sobre o dorso do animal. Essa manta, ela te dá a possibilidade de receber um pouco mais de estímulos do que uma sela, no caso. Porque a sela, ela tem uma armação de ferro, ela é composta de couro, né? Então, te distancia um pouco mais. Então, você não usa a sela tradicional para fazer tradicional, não. Não. Né? Eu uso uma sela adaptada mesmo. Até desse curso que eu estou falando para você, que é da ANIRE, né? Uma cela desenvolvida fora do país. Mas, enfim, vamos voltar lá para a manta, que é onde poderia passar mais estímulos, tá? Não que a cela não passe. Passa estímulos diferentes. Passa, isso, mas passa. Então, vamos lá. É diferente até se você colocar sem nada. Colocar a criança no pelo como do o pessoal animal. Fala, né? Exato, né? No pelo mesmo. Aí, mais ainda. Mas vamos lá, a manta, que é o que a gente utiliza, o encilhamento básico da ecoterapia. O que vai acontecer?
Cada passo que o animal der, ele vai estar, então, como você disse, né, vai estar fazendo esse joguinho aqui. Esse que você quis falar é o que a gente chama do movimento tridimensional também. Uhum. Por que a gente usa o cavalo e não usa a vaca? Porque a vaca não tem a andadura igual o cavalo. E o cavalo é que tem a andadura que mais se assemelha à andadura do ser humano, né? Ah, é? Que ele faz a lateralidade, né? Depois vai para cima e para baixo, para frente e para trás. Nunca tinha Então, pensado nisso. É um movimento tridimensional. Se você parar um dia para observar um cavalo andando e você olhando pela parte traseira dele, ou se não, se você vê alguém em cima do cavalo, você vai perceber essa movimentação que eu estou falando para você, tá? Que é na lateral, Isso eu já para cima e percebi. para baixo e depois para frente e para trás. É exatamente o que nós fazemos andando, deambulando, só que como é um movimento automático, você já não presta mais atenção nisso. Você não vai falar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. É automático, não é? Mas sobre o dorso do animal você vai sentir tudo isso. Que aí não deixa de ser automático, porque não é você que está fazendo. Exato. Você só está ali meio passivo. Mas você está recebendo. Praticante, porque cada coisa que o cavalo fizer, cada movimento que ele fizer, você vai estar fazendo junto. Lembra que a gente falou que ele não era paciente? Uhum. Que ele era praticante? Sim. Então, cada passo, porque também o corpo dele está fazendo se você junto. não fizer o compasso, você acaba ou se desequilibrando, Sim. podendo até cair, né? É o que aí é que tá a coisa, né? São esses estímulos, tá? Que vão ajudar você a se reorganizar. Por quê? Lembra que eu falei a criança ela é hipotônica ou ela é espástica? Uhum. Então eu vou ter aquele consenso, qual animal eu vou usar, tá? E aí eu vou mais estímulo, menos estímulo. Então aí eu vou ajudar o praticante que está sobre o dorso do animal a se reorganizar. E essa reorganização não é como você subir lá e se ajeita e vamos sair. Vamos entender como Daqui é que a pouco é, né? você tá saindo e tá se organizando. Uhum. Tá, já sei. Agora ele vai fazer assim, eu vou então junto com ele. Eu vou deambulando assim. Essa criança... E tem o equilíbrio. Sim, essa criança ela demora para ter essa reorganização, né? Para se organizar. Que é uma criança que tem um transtorno, ou então, seja, assim, todas as conexões não estão devidamente adequadas. Exato. Então as sinapses dela demoram mais para poder fazer. Então por isso que às vezes, né, demora um tempo para começar a surtir efeito o tratamento, assim como todos os tratamentos, né? Não é de uma hora para outra. Sim. Não é um remédio, não é medicamentoso. Então assim, o cavalo então, a cada passo, ele vai transmitindo estímulos. Em toda essa parte que eu falei para você que está tocando nele, tá passando estímulos. Principalmente Se nos tiver membros com a mão, inferiores, tá né? passando. Nos glúteos, tá passando, tá? Esses estímulos, né, são captados, né? E são enviados via medula, tá? Via medula até o sistema nervoso central, em forma de estímulo. Você recebeu um estímulo. Ou acorda, ou relaxa, acorda, relaxa. Vamos ver o que você precisa. Chega lá em cima, existe o período de latência dessa criança. Ele vai organizar esse estímulo. Uhum. Do que eu preciso, né? A Adriana está pedindo para eu segurar o tronco. Vamos ver o que eu vou ter que fazer. E esse estímulo vai chegar lá. Vamos. Ajuda a segurar. Vai organizar, vai fazer a sinapse e vai voltar em forma de resposta. Qual é a resposta? Nesse exemplo, tentar aumentar o tônus, contrair e segurar o tronco, ter equilíbrio. Entende? Uhum. Então aí é que tá. É saber utilizar tudo isso. E o cavalo vai fazer tudo isso por você. Basta você saber como tá utilizando. Tá ok? Então é essa a fisiologia. Esse caminho. É essa a fisiologia. Né? É o estímulo, faz a sinapse e volta em forma de resposta. Você tem relatos depois da família falando do que... Porque você vê no cavalo, você vê ela ficando
né, mais firme, você vê o tono, você vê que ela deambula, ela vê como é que a família relata isso em casa? O que que significa isso em casa? Olha, é muito grandioso isso. Esses relatos deixam a gente assim enaltecidas e Emocionadas, né? emocionadas, e você fala assim, vale a pena estar ali, vale a pena, porque não é fácil trabalhar com ecoterapia. Não é fácil, tá? Mas é tão gratificante, é uma recompensa diária. Eu falo pra você, toda sessão acontece alguma coisa de bom, tá? É difícil a sessão que não acontece nada. Se você for depois parar pra pensar, olha, nossa, mas ele hoje não foi bem. Tudo bem, você não tá bem, tem dia que você não tá bem, tem dia que eu não tô bem. Por que ele tem que estar bem todo dia? Não, mas é difícil esse dia, porque a hora que ele chega ali, que ele já vê o amigo dele, tudo já muda. Entendeu? Tudo muda. E ele quer estar ali. Só que eu falo, às vezes, fisiologicamente a gente não tá bem. Estou com uma dor de cabeça, a criança pode ter tido uma crise um dia antes, ou tá com uma cólicazinha, enfim, né? Não é porque ele quer. Os É transtornos às vezes fisiológico. deixam a criança muito Tá, sensível, né? sim. Então, mas aí esses relatos, eles chegam de maneira assim que você nem tá esperando às vezes, né? Às vezes a professora manda um bilhete. Nossa, olha, hoje o fulano, ele tá sentado, ele não levantou. Ele levantava 10 vezes para ir ao banheiro. Agora ele tá ficando sentado, ele tá prestando atenção na aula, ele tá tentando acompanhar. Isso, pelo amor de Deus. Aquela criança que tá ali na tua mão, porque eu tô com uma, já faz uns 6 meses, ela tem uma síndrome muito rara, mesmo. Acho que são 10 no mundo. É muito rara. E eu tô agora, quando eu mudei o jeito de atender ela, entende? As posturas em cima do cavalo. E ela não segura a cabeça. Então eu tô mudando o jeito de atender ela. Às vezes de decúbito ventral, às vezes dorsal, às vezes sentada. Entende? Eu tô mudando as estratégias. Para poder fazer uma Ela série de ter estímulos diferentes isso, para para ver ela se conseguir fazer. E o que tá acontecendo? Quando eu comecei a mudar de estratégia. Eu comecei a contar. Porque ela quis levantar, eu contei até 3. Tá ótimo. Tá maravilha. 1, 2, 3, ela segurou. Passou uma sessão, na outra sessão ela veio 5. E aí me empolga também, né? E aí eu tento. E ela também percebe, né? Também, porque ela começou a ver as coisas. Né? Nem que for por segundos, mas ela viu o que estava à frente dela. Ela viu o que estava ao redor. E aí. Que é o que a gente vê para um bebê que está com 2, 3 meses. Exatamente. Que ainda não tem a fixação toda, que a criança É. começa a descobrir o mundo. Exatamente. E ela já está com 4 anos. Né? Então vamos lá. De 3, 5, 8, 12. Foi a Nossa, última até sessão. 12? 12 segundos. Aquilo, a mãe tá enaltecida. Entendeu? Agora a mãe falou que vai agora a próxima sessão, vai ficar lá perto, escondidinha lá atrás da moita com o celular. Para filmar. Para filmar, porque ela quer mostrar para a família. E ela faz isso em casa? Tá? Não. Ela não estava fazendo. A mãe me ligou para falar que tinha melhorado. Quando vai trocar, que vira, ela tentou erguer da cama. Entendeu? Olha, é uma vez? Foi uma vez? Foi. Mas e aí? Mas foi. Mas foi. Para quem não fazia nenhuma vez. Entendeu? Então, assim, são relatos diários. Diários. Autistas. Nossa, o autismo, a gente vê resultados assim... Esses estão ficando. Incríveis. As mães que relatam sobre a vida pessoal, que não consegue ir a um shopping, não consegue ir no aniversário, assim, às vezes tem que buscar as crianças na escola, porque não consegue ficar mais ali. E essas mães agora estão falando
fui no aniversário, fiquei. Entendeu? Por quê? Porque essas crianças também começaram comigo ficando sobre o dorso do animal 5 minutos. Vou descer. Alguns ainda falam, vou descer, outros não falam, outros pulam, né? Porque uma das características do autismo é não ter noção de perigo. Não tem. Que eles se tacam Sim. daquela altura do cavalo. Você tem que estar ali, ligada, né, no 220. Você tem que estar muito atenta, demais da conta. E retiradas de emergência. Eu aprendi, mas nunca precisei. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Isso é um livramento para mim, né? Então, assim, essas crianças que a princípio ficavam 5 minutos, 10, 15, 20, agora ficam uns 30. E agora a gente já coloca atividades lúdicas. E muitas vezes começa a fazer essa parte mais pedagógica, né? Eu tenho as letras, como eu disse, ao redor da pista, mas eu também tenho as vogais. Então eu vou. O B com A é Bá. Bá do quê? Bá de bala, né? E aí vai. O T com U é tu. Tudo o quê? Tu de sei lá, entendeu? E assim vai. E a gente vai falando carro, objeto, cor, fruta. E isso vai estimulando também essa parte, né? E números. Eu tenho um varalzinho de 0 a 9. Entende? E ali também a gente vai falando, às vezes eu pego na mão, aí eu pego aleatoriamente o 8, depois o 3, e vai fazendo. Às vezes eu coloco 1 mais 2, igual, aí eu pego o 3. E a gente vai fazendo um pouquinho de tudo, sabe? Vai fazer a parte pedagógica. A gente tenta estimular de todas as formas, né? E tem criança que eles ensinam a gente, entendeu? Então tem um lá que ele conta até 10 em inglês. Então, quando vai fazer exercício, pede para contar, e aí você deixa ele, né? E aí foi bom que a gente falou disso. A questão da autoestima, sabe? E acontece muito isso lá. As meninas, a gente fala que elas estão parecendo uma princesa em cima do cavalo. E tem dia que elas querem passar. Querem ir arrumada. Querem ir arrumada, porque a princesa, tem uma que ela vai, cada dia ela é uma princesa. Eu nem sei mais esses desenhos. Eu não sei, tem tanto desenho de princesa que eu tô por fora. Vai ter que fazer lista de princesa. E aí tem dia que ela chega lá, hoje eu sou a fulana. Mas quem é a fulana? Ela vai contar a história da fulana. Que é até bom, porque desenvolve a dicção. Sim, entendeu? E às vezes a gente dá rédea falsa. Que a gente finge que é uma rédea que tá com embocadura, mas não tá com nada na boca do cavalo. É rédea falsa mesmo, só tá no cabresto. Dá para eles e eles vão guiando o cavalo, tá? Então isso é estar conduzindo aquele animal tão grande, né? Tão maior que ele, leva muita autoestima, sabe? Estar guiando, né? Na psicologia a gente poderia falar, né? Estou com as rédeas da minha vida. Com as rédeas da vida na minha mão. Né? E às vezes a gente tem essa sensação que eles estão sentindo isso, que eles não andam, mas o cavalo leva. Então vai lá não sei aonde, e o cavalo leva. Eles vão onde eles querem. Agora eu vou em tal, vai. Então, olha só, eu vou onde eu quero agora. Meu amigo me leva. Ou eu posso ir. Eu posso contar pro meu amigo onde eu quero ir e meu amigo me leva. Vai me levar. E eu consigo levar ele lá. Você tem falado assim, né, a importância maravilhosa dessa questão do estímulo para poder fazer toda essa agitação cerebral aí para refazer as conexões. Puxando a brasa para a sardinha minha, claro, né? Qual que seria, vamos dizer assim, o trabalho, o efeito dentro do que a gente pode falar de alguns transtornos emocionais? Existe um protocolo, uma plataforma de fobia, de insegurança, para se tratar, ou se faz, uma criança que não tenha um transtorno físico, fisicamente ela está dentro do padrão, mas ela tem os transtornos emocionais. É possível também? Sim. Aí
a gente envolve a questão dos neurotransmissores. Aí a gente volta para a fisiologia. Uhum. A começar pela adrenalina, Tá. porque toda situação diferente nos causa Uma nas liberação pessoas a mais de típicas, adrenalina. né, típicas, né, é novo, né? Uhum. Então vem aquela adrenalina. A adrenalina ela surge até em 2 momentos, né? Na hora, naquele primeiro impacto, e depois quando você tá curtindo, Né? não é verdade? Prazer, A gente né? é Aquele assim, prazer, aquele prazer. a comemoração. Exatamente. Você conseguiu. Então ela surge nesses 2 momentos, né? Uhum. E aí entra em jogo também os outros neurotransmissores. Serotonina, ocitocina, né? Noradrenalina. Noradrenalina, isso. E o que você está falando aí da ocitocina, que é o estimulador afetivo. E a gente consegue trabalhar essa parte psicológica com o animal. Porque o pescoço do animal, a cabeça, o pescoço, é o feminino. A anca, que seria a traseira do animal, é o masculino. E justamente aonde você se senta, no dorso, é a junção do masculino e feminino, tá? Então, nesses momentos, eu já cheguei a presenciar crianças que durante a avaliação, a mãe relatou que o pai abandonou, que o pai espancou, que o pai fez alguma coisa, né? Até outras coisas. E que então aquela criança tinha aversão ao pai. E, consequentemente, muitas vezes a figura masculina. Sim. E isso ficou notório em algumas crianças que evitavam tocar na traseira do cavalo para fazer, às vezes até para pegar o objeto. Não relava, não chegava perto para fazer carinho, para nada. Era do meio para frente. Abraçava o pescoço, deitava, sabe assim, com a parte anterior, com o feminino. E já tive relatos que depois, tomando ciência daquilo, também passei a perceber que quando a mãe abandona e Ou é a a mãe não avó que trata muito cuida, bem. exato. E aí ele vai lá para trás, porque é o avô que cuida, é o pai. São as figuras masculinas da história da vida Exato. dele que fazem as Então, identificações. Isso não é loucura, isso não é viagem, isso é Observação. exatamente. Existe, tá? E quando você vê que aquela criança tem a mãe e o pai presente, e os dois vão levar, e os dois Curtem, então, vendo? eles estão ali, ele fica ali centradinho, não tem nada disso de mais pra cá, mais pra lá. Ele aproveita por inteiro o desculpa. cavalo. Sim. E ele fica centrado. Entende como isso também é o psicológico. E aí ele vai poder aproveitar todos os exercícios e fazer de maneira mais coerente. mais coerente. E essa mais estimulação ergonômica, exato. de liberação desses Desses neurotransmissores. neurotransmissores. É claro, né, que é uma coisa fisiológica, mas em alguns momentos você tem noção do que está acontecendo. Porque é aquela coisa, se eu posso viver um momento sem aquela tensão, significa, né, a sensação fica registrada. Opa, Fica. peraí, eu vivi um momento sem aquela tensão. Então, quer dizer, é possível Sim. eu entender o que está acontecendo Sim. e poder viver com aquilo sem ter atenção. Exato. Olha, perfeito. E puxando mais o seu gancho. Quando eu me esforço, quando aquela tensão passa, fica gostoso, e aí eu me esforço e eu consigo, por exemplo, ver a minha frente. Porque eu só ando assim. Entende? Né? Então eu consigo olhar, eu consigo segurar meu pescoço. E olha quanta coisa eu tô vendo. E é bacana, então eu vou tentar mais vezes. Em vez de eu ficar chorando, eu vou chegar mais, né, assim, querendo fazer, porque eu vou ver mais coisas. E depois lá na minha casa, no carrinho, na cadeira de roda, eu vou conseguir fazer outras coisas. Porque eu tô conseguindo ali. Eu vou levar isso pra minha vida. Eu vou levar isso pra minha casa. Eu vou levar isso pra onde quer que eu vá.
eu vou levar para a escola, porque agora eu tô ficando sentado lá na carteira e eu tô entendendo o que a tia tá falando. E tá sendo bacana. Meus amigos estão ficando mais comigo, né? Porque eu parei com aquela loucura, com aquela agitação. Aquela agitação sem Exato, motivo, né? Entende? E essa questão da ocitocina, a gente também trabalha com essas crianças que são muito hiperativas, assim, a questão do manejo do animal, envolvendo também a autoestima. Uma coisa ligada à outra. Mas quando eu pego um animal para fazer manejo com essas crianças, ou seja, dar função, dar. Como é que eu vou te dar? Eu vou te dar um. Fugiu a palavra? Uma obrigação. Ou te dar alguma coisa para você fazer. Não é? Uma tarefa, Uma né? tarefa, pronto. Vamos lá, hoje você vai me ajudar, por exemplo. Ou hoje eu vou pedir para você fazer Hoje isso pra você mim. vai ser o meu ajudante. Isso, eu faço isso muito. Demais da conta. Acaba dando uma importância, Isso, né? pronto. Ele acaba ficando importante. Hoje eu vou ajudar a tia Por Ana. isso que eu te falei que isso está relacionado com a autoestima. As coisas estão ligadas, tá? Mas ao mesmo tempo, essa questão de afeto. Olha, veja bem. Eu tenho um autista, vamos supor, que ele é hiperativo. Ó, fulano, hoje você vai me ajudar a passar feno pros cavalos, porque é pesado, você é forte, você é um homem, né? Me ajuda lá. Ah, tá bom. Então vamos lá. Tem dia que não quer não, mas tem dia que vai. E agora tá indo mais do que não tá querendo, Que entendeu? antes vai dar pra um cavalo e já vira as já costas e sai vaza. correndo. É isso aí. Mas agora as coisas estão melhorando para vários deles. Por quê? E tem que ter uma constância nesse trabalho, né? É muito repetitivo Sim. o trabalho com o autista, aquela Isso, coisa é. repetitiva, E que é importante e organizador. é importante você ter rotina, Isso. né? Rotina com eles. Porque saiu fora, 1 milímetro. tem uma pessoa ali que tá visitando. Nossa, já dá uma crise de agitação dele. Já. E ele, que é isso aqui? Ah, é uma melancia. Ele sabe que é um microfone, mas ele faz aquilo pra tirar mesmo, sabe? Porque ele não quer contato com você. Ou ele nem vai te responder, né? Cada um Reage de uma responde de um forma. jeito. Isso. Mas enfim, vamos voltar pro manejo. Então, aquela criança hiperativa. Então, eu levo ele para ele me ajudar, ou tratar, Uhum. ou dar banho no cavalo, ou escovar, ou fazer alguma coisa, ou levar o cavalo para dar uma volta, porque o cavalo também passeou com ele, ou vamos tratar, porque né, ele é seu amigo, vamos tratar dele, ou vamos dar banho. Aí eu já envolvo também a questão do comer, porque ele só recebe comida, né? Ele não dá comida para alguém, essa criança. É assim, em Então, casa. Ah, mas agora ele vai dar. Ô, louco, eu? É. E na boca, é assim, igual você. Você também pode fazer. Olha, tem tanta coisa. Eu vou falando. Vai lembrando, vem os vindo filminhos tanta vão coisa, passando tanta na coisa, cabeça, tanta né? coisa. Bom, e aí você começa a colocar, dando tarefas para eles, e eles vão estar ali gostando do que eles estão fazendo, e eles acabam ficando aquele período fazendo aquela tarefa. E parando com essa, faz um pouquinho e sai. Não, eles vão ficar, porque é gostoso. Aí eles começam Então, a a ver. ocitocina também funciona e dá essa Sim, acalmada sim, naquela sim. adrenalina que dá aquela agitação. E o afeto, porque é o amigo dele, né? Ele tem que cuidar daquele amigo. Ele vai criando afeto por aquele cavalo. E vai fazendo coisas pro cavalo. Depois ele começa a levar isso pra escola, pra família, com o irmãozinho, com o amigo na escola. Entende? O cuidar, ele começa a ter afeto pelo próximo. Coisa que passava em branco às vezes, Uhum. né? E às vezes o tomar banho. Eu tenho muitos lá que a mãe dá banho até hoje. Não, vamos parar com isso. Vamos aprender a tomar banho, né? Vamos dar banho no cavalo. Não, vamos dar banho no cavalo sim, aí você vai aprender a tomar banho sozinho. Que bacana. Você vai tomar banho sozinho, sua mãe não precisa mais entrar. Você vai ser já um garoto, né? Bacana tomar banho sozinho. Vamos lá. Isso são várias sessões. Haja banho, né? Haja banho. E a gente pega lá o cavalo que fica de boa tomando banho. Vamos lavar a barriga.
E às vezes eu peço pra mãe trazer sunga, short, e ele fica trajado pra se molhar, entendeu? Então, às vezes faz aquelas brincadeiras, Ah, né? de jogar água um no Encosta, joga um outro, no óbvio, né? outro, é. A E dona assim Adriana sai vai, sai, pingando. opa, literalmente. Saio mesmo, porque isso a gente se envolve, né? E é gostoso, a gente acaba se envolvendo. Com eles. Ó, acabei de falar. É tão gostoso que você se envolve. Eu acabei de falar que eles fazem isso, né? Vai achando gostoso e vão se envolvendo. Aí é que tá. Aí vamos lavar a barriga do cavalo. Aí passa um pouco na tua também, esfrega aí. Tem um moleque que toma banho. Toma banho mesmo, porque eu pego shampoo para tomar, para dar banho no cavalo. Então agora nós vamos molhar, vamos ensaboar a perna, braço, barriga, bunda e não sei o que lá. E vou falando mesmo, o português mesmo, entendeu? E aí vamos lavar o cabelo. E agora? Agora tem que tacar água. Então joga, vamos jogar água. Joga em você também, joga no cavalo. E agora? Ah, agora tem que. Ah, não sei. Agora tá bom, agora vamos pôr roupa. Não, vamos enxugar. Aí eu pego um pano, vamos enxugar o cavalo, enxuga você também. E aí vai indo. E eu peço pra mãe deixar em casa, tentar deixar fazer tomar banho sozinho. A mãe vai ficando de bico, ver se lava mesmo, ver se Ou enxagou. seja, você vai devolvendo autonomia para a criança. Vai. E o comer é a mesma coisa. A gente estava falando aqui, eu lembrei de uma situação que eu parei um dia numa farmácia para comprar remédio para mim e acabei vendo aqueles pratinhos que vem com aquela colherzinha tortinha. Tortinha. Isso. Ergonomicamente para aquela criança que eu pensei em estar estimulando, Aham. comprei e levei, dei para a mãe levar para casa. E eu dava as coisas para ele dar pro cavalo e ele ia com a mãozinha, entendeu? Eu falei, bom, se ele vai assim na boca do cavalo, por que ele não vai na boca dele? Aí eu comecei a trabalhar com ele no cavalo, alongamentos dos membros superiores, quebra de padrão, flexor adutor. Comecei a trabalhar isso e trabalhar posteriormente aos alongamentos, trabalhar a função. Então alonguei, vamos passar a mão na crina do cavalo, vamos lá longe, passar a mão no... Entendeu? Pegar as coisas e colocar argola, colocar não sei o que lá. E esses movimentos, as amplitudes de movimento foram melhorando com o passar do tempo. Tempo mesmo. Mas estamos ali, estamos trabalhando junto. Essa criança hoje pega essa colherzinha e traz na boca. A mãe ajuda, às vezes põe num pratinho mais fundo. Para poder ele ficar fácil dele poder e fazer fixado, né? Eu orientei a mãe a fixar aquela a vasilha. a vasilha. Dei para a mãe um pedaço uma vez daquele tecido, aquele antiderrapante que a gente coloca às vezes debaixo de prato, Aham. como é que chama? Fugiu o nome, que a gente põe na mesa da gente. Suplá. De antiderrapante. Dei para a mãe, ela colocou para não escorregar o pratinho dele, entende? Então você também você acaba fazendo parte, né, da vida dessas crianças, até quando eles não estão com você. Adulto também faz esse trabalho? Faz, mas eu não, eu pego adulto, entendeu, para tratar, mas não é assim, como é que eu posso te dizer? Não é que as palavras fogem. Eu prefiro trabalhar com crianças, entendeu? Eu não escolho. Se chega uma pessoa e que eu vejo que realmente, né? Claro, se ela vai te procurar, ela precisa, né? Mas se dá para eu encaminhar para uma colega, eu encaminho, porque eu prefiro trabalhar com as crianças. A minha formação foi em pediatria, entende? Então eu prefiro. Não é que eu vou, você vai lá, eu não vou falar, não é assim. Eu não vou te deixar na mão. Eu vou te atender. Se eu vejo que não é para mim, eu passo para uma colega. Entendeu? Mas não vou deixar. Porque você ficou falando em alguns aspectos aí de estimulação para poder fazer essa estimulação desses neurotransmissores. Eu pensei em alguns idosos que às vezes vai tendo uma senescência. Você não melhora um pouco a questão de equilíbrio? Melhora também. Aí você, eu falo, né? Tudo que eu vou fazer,
eu procuro estudar antes. Eu teria necessidade de me aprimorar mais nessa área de pessoas de terceira idade, tá? Eu teria necessidade para depois começar a fazer esse tipo de trabalho. Porque, veja bem, são pessoas que requerem muitos cuidados, né? São pessoas tão sensíveis quanto um recém-nascido, né? Porque é difícil locomoção, né? A criança ainda ela vai aprender. Aquele ele tem que relembrar. Isso. E assim, eu prezo muito pela integridade física das pessoas. Então, se der para eu te encaminhar para uma outra terapia, uma terapia aquática, entendeu? Eu prefiro te encaminhar para uma terapia aquática, porque Deus me livre e guarde, aconteça alguma coisa com uma pessoa assim, olha o que pode causar para essa integridade física dessa pessoa. Quer dizer, um idoso cai, escorrega lá de cima. Entende? Eu tenho que pensar na melhora dele, não é verdade? Enquanto profissional. Mas eu também tenho que pensar no que é benefício e... Na preservação da integridade exato, física. Entende? Então, por que não fazer outra coisa? Existem outras técnicas, né? E eu sempre falo, o que não pode ser feito aqui no cavalo, vai ser feito na piscina. Entendeu? Porque são duas áreas maravilhosas, né? A hidroterapia e a ecoterapia. Que foram os dois mundos que você passeou bastante, né? Passei bastante. E te falo com assim... Com vivência. Falo com sim. experiência. Sim. Adriana, que papo interessante, que mundo totalmente incrível que você vive. Muito bom mesmo. E todos os dias, né? Todos os dias da minha vida são gratificantes. Eu sou muito feliz. E não tem uma briga quando vai os seus praticantes? Eu quero a tia Adriana e vai outro fisioterapeuta? Olha, eu tenho mais duas pessoas que me ajudam, né, durante a semana toda, que a gente atende de segunda a sábado. E eu já não aguento mais o batidão. A tia Adriana não aguenta muito mais o batidão. Mas eu falo que eu não aguento. Mas quando eu preciso, eu toco, viu? Essas pessoas que me ajudam, elas não ficam tão assim sozinhas. Eu sempre estou ali. Eu atendo 4 dias da semana, tá? Sozinha ou com eles. Mas estou junto. Sempre. Sempre, sempre. Não tem nenhum dia que eu não tô lá. Em todas as sessões, eu estou lá. Salvo quando eu estou fazendo curso. Entendeu? Aí eu, né? Mas eu explico para as mães que naquele dia eu não estarei lá. Mas estou lá de segunda a sábado com todas as crianças. E aos domingos estou com os meus animais, porque sou eu quem trato deles aos domingos. É verdade, porque os animais precisam comer todo dia, né? Feriado, sábado, domingo, eu estou lá com eles. Aí você é a mamãe Adriana, não é? Sim, a mãe, a avó. A mãe e a avó Adriana tá lá de domingo, firme e forte. Forte. Faça sol ou faça chuva. Adriana, muito obrigada por você ter conseguido aí conciliar dentro dessa sua agenda super lotada. Mas olha, eu gostaria de vir até mais vezes, porque tem tanta coisa para te falar. Tanta coisa para falar para vocês aí que estão aqui nos ouvindo, né? Se você chamar outras vezes, eu venho, a gente discute outras coisas. Tá feito o convite. Vamos ver essa agenda aí, como é que a gente concilia. E aí eu não sei, mas se pudesse gravar alguma coisa lá para mostrar, eu topo. Tá bom? Tá bom. Peço para alguma mãe autorização de alguma mãe. Precisa ter autorização por escrito. Sim, tudo bonitinho. Tudo certinho. Falar isso pra você é redundância, né? Depois de tudo que você me contou. Mas aí eu tenho certeza que tem mães lá que vão abraçar, para poder mostrar como é feito.
Como é bonito esse trabalho e É, como dá resultado, né? sim. E lá tá aberto para vocês. Muito obrigada, Adriana, Obrigada a pela você. sua disponibilidade, por apresentar esse mundo encantador. Sim. Obrigada a você também que participou aqui com a gente, que conseguiu estar aqui com a gente ouvindo essa história linda e maravilhosa e emocionante, né? Tão emocionante que a própria protagonista aí se emociona várias vezes. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe suas notificações, deixa seu like, comenta o que você está achando. Se você ouviu e depois que viu tem alguma pergunta, vai lá no nosso Instagram, psique_podcast, que está aberto para você. Escreve, faz a pergunta. Eu tenho certeza que se eu mandar para a Adriana, ela vai gravar uma história e uma explicação como uma boa professora didática, para você poder entender e tirar toda a sua dúvida, ter informações a respeito do trabalho e benefícios que essas crianças, né, que às vezes precisam, pode ter. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Patrícia Queiroz, a minha personal stylist lá do Brechó da Chica, com todo o trabalho que ela faz com tanto carinho. Obrigada, Cowboys Online, que está fazendo toda essa oportunidade, né? A partir de amanhã estaremos no Spotify e você pode ouvir novamente essa história ou outros episódios. E se você quiser, no aplicativo do Spotify, tem lá o QR Code que você escaneia rapidinho e já vai para o papo que você quer aqui no canal. Caso contrário, te espero novamente terça-feira que vem, às 19h30, para mais um Psique Podcast. Até lá!